ela não tem essa conexão do sistema límbico. Tudo que a gente fala sistema límbico, eu estou ali relacionando com as emoções de medo, de luta, de fuga, né? Ansiedade. Então, aquela pessoa muito ansiosa, que tem medo demais, crises de ansiedade, crise de pânico, né? Pena. Eles não têm isso. Então, por isso que Ausência. não adianta, é uma ausência, por isso daí vem a ausência do remorso, né, de não se importar mesmo, de se colocar no lugar da pessoa e falar, nossa, eu tô sendo ruim, não vou mais ser. Não, isso não existe, tá? Ele não existe por causa dessa alteração. Frieza dele, né, doutora, é algo assim fora da realidade. Sim. E quando você não tem, né? Quando não tem medo e ansiedade e nada disso, é mais fácil para ele mentir, por exemplo. Não tem essa coisa assim, ah, eu vou mentir para você. Será que ela tá percebendo que eu tô mentindo? E começo a tremer, começo a ficar nervosa, treme boca, né? Suor nas mãos. Como eles não têm medo nenhum, então nem de ser pego mentindo, então fica muito convincente. Porque você não vai ver esses sinais na pessoa. Nossa, acho que Uhum. ela tá nervosa ali, tá mentindo. Não existe nada disso. Então é muito fácil para eles manipularem. Inclusive, eles entendem, eles percebem no outro, na outra pessoa que é normal, nas pessoas normais, que elas têm isso e ele não tem. Opa, então eu tenho uma vantagem, eu consigo manipular e fazer aquela pessoa ter medo, eu consigo manipular, fazer aquela pessoa fazer aquilo por mim, né? Como muitos psicopatas usam outras pessoas para cometer os crimes deles. Pessoas vulneráveis que fariam tudo por eles Os também, tais tem, a escravos gente vê que eles muito dizem, isso. né? Escravos. Exatamente. Às vezes, numa relação, pode pedir para outra pessoa fazer as coisas e culpar tudo a outra, né? Então, conseguir dar golpes. Inclusive, nenhuma vergonha se for pego na mentira, no flagra. Tipo, Enquanto os nós, réis mortais, a gente entra em pânico, a gente entra em desespero, a gente entra em colapso, a gente entra em surto por medo, por pavor. exato. Aí é capaz de alguém de ir na delegacia, digamos, ele tentou fazer isso comigo, o cara chega lá com a maior frieza, com Uhum. controle emocional absoluto e Absoluto. falar, doutor, ela é louca. Uhum. Eu, eu tenho essa posição, eu sou um homem de família, eu faço isso aqui de jeito nenhum. É um absurdo o que ela tá falando. Sim, Com a maior frieza, isso eu posso assim, e a outra lá esgoelando. E aí o delegado fala assim, não, a louca é o cara controlado, né? sim, sim. Inclusive, é observado que na cadeia eles podem ser soltos, e aí você também pode comentar que vai mais no direito. Muitos conseguem, né, redução da pena por bom comportamento, por serem calmos, por não arrumarem tanta confusão assim. Claro que tem os que sim, que são muito descontrolados e agressivos, mas outros se passam, é aquele lobo, né, na pele de cordeiro. Eu E recentemente fica. tive um caso exatamente assim, que eu não sei se o cara é psicopata, mas ele tinha um controle, assim, uma manipulação absurda. E quem foi tida como louca era a minha cliente. Sim, E, inclusive, o delegado registrou uma vez o BO e na segunda vez ele não quis registrar. Eu tive que intervir para registrar um boletim de ocorrência, porque o delegado não acreditava na minha cliente, porque a minha cliente estava completamente fora do normal. Ela sim, estava muito abalada. desesperada, abalada e falava rápido, falava coisa com coisa, não é que coisa com coisa, mas ela tipo ia para frente no assunto, ia para trás, ia para o meio, ela não tinha uma consequência, porque a pessoa quando está nervosa, fora do seu normal, ela não tem a racionalidade de falar o começo, o meio, o fim e uma conclusão. A pessoa está lá muito nervosa. E aí Sim, o delegado que está tratando de vários crimes, tudo, e também trata de pessoas que realmente chegam lá mentindo e que, de fato, tem pessoas que chegam e mentem, então ele
acreditou que a minha cliente estava mentindo, estava inventando, porque o agressor já tinha chegado lá e tinha desmentido tudo dela, falou da vida regressa. Então, assim, ficou uma coisa bem, eu acredito, despreparada do delegado também. Da moça, da Suzane, né? Então, vendo ali o histórico, então era uma moça de família rica, de classe média alta, alta mesmo, né? Falava várias línguas, fazia direito. Então, assim, aparentemente nenhum trauma. Da onde surgiu isso, então? Inclusive a mãe psiquiatra, que terror, né? Ter aprendido várias coisas até sobre como manipular, né? Com a mãe lá, psiquiatra, ela podia até usar informações para aprender sobre como se camuflar mais ainda. Até porque muitos fazem isso, né? Exato. Aprendem, estudam muito o comportamento do outro para ficar mais craque ainda em manipular e conseguir fazer as maldades. É algo que também é analisado quando a pessoa comete crimes, tá? O que é requinte de crueldade? Então, assim, exemplo, eu já fiz uma maldade, sei lá, a pessoa foi assassinar alguém e ainda colocou coisas que nem era necessário de maldade, às vezes de tortura, sabe? Então, para ver o sofrimento, então são os requintes de crueldade. Isso também até classifica como pior ainda o comportamento. Tanto que quando você vai ver os seriais, os psicopatas que são seriais killers, eles têm um modus operandi, né? Então, o jeito que ele capta a vítima, como que ele vai executar a pessoa, e aí você vai lá ver os requintes de crueldade. Ah, esse gostava de arrancar órgão tal e fazer não sei o que desse jeito. Então, assim, coisas muito fortes e impactantes para nós normais. Uhum. Né? Por quê? Inclusive, Porque isso ativa o nosso sistema límbico, isso nos faz ter essa reação horrível, às vezes, só de ler um caso desses, ou só de ouvir uma história dessas, horrorosa. Eu mesma achei horrorosa só de ver a história agora daquele garoto lá que matou os animais é, na. então, esse caso aí foi hediondo. A gente fala que no direito, casos hediondo, ou seja, que a pessoa está lá e mata, mas mata com requinte de crueldade. Interessante, eu estava vendo lá, ela tinha ido no sábado, um dia antes, numa comemoração do hospital Veterinário. veterinário, no Dia das Crianças, na festividade do Dia das Crianças. Foi com um grupo de 12 coleguinhas lá na festinha. Ou seja, ele foi antes ficar olhando cada cachorrinho ali, cada animalzinho que ele iria já planejando estripar e fazer toda a crueldade que ele planejou antes. E no dia seguinte, no domingo, ele entrou no hospital veterinário, que parece que tem um pátio, uma fazendinha, e aí ele começou a fazer aquela atrocidade com todos os animais. Mas detalhe, que os animais eram de porte pequeno. O menino tem 9 anos. Sim. 9 anos. Então, o porte dele é pequeno, ele não é um adolescente. Então, ele foi, e você veja, ele ainda pensou, vou matar os pequenos, não vou pegar os grandes. E ele já planejou isso antes, não só no sábado, talvez até ele já tinha planejado isso antes. No sábado, quando ele foi com as crianças, ele foi para ver a vítima, ele foi para escolher a vítima, mas o planejamento dele talvez tenha sido antes. Sim. E na criança, né, a gente não pode dizer, nossa, essa criança é psicopata. Se for falar na classificação, bonitinho mesmo, Não? não. Aí a gente chama de transtorno, né, de conduta. Até Entendi. os 18. Aí com 18 para lá você muda. Por que muda? Porque quando você vai classificar o paciente, né, com transtorno de personalidade antissocial, psicopata, aí você vai olhar os critérios, e nos critérios você tem que ter, na história dessa criança, que não vai ser criança, vai ser o adulto, você vai olhar a história dele, pregressa de vida. Aí você vai ver as coisas que ele fez. Então ele tinha transtorno de conduta quando era criança e adolescente. Ou seja, ele já fez alguma coisa de errado.
Então, essa criança, ela matou 23 animais. E isso que eu queria falar com vocês que estão no público, porque assim, eu sou mãe, a Liz também, a doutora Liz é mãe, e tem muitas mães e pais, avós que criam as crianças. Infelizmente, vou ter que dizer para vocês, nós cometemos alguns erros. Quais são os erros? Amar demais. A gente ama demais, isso é muito bom. Mas amar exageradamente, que a ponto de você tentar proteger o teu filho, que no caso, por exemplo, dessa criança que mata uns animais, e você vai lá, não, ele não foi É só uma isso, ele é bonzinho, criança. foi só aquele dia, mas eu vou conseguir, não vão, não, porque não, porque não, porque não. O não que você diz não é amor, isso é uma cegueira que acaba prejudicando o seu filho. Porque se ele tem manifestação de ser um psicopata, a primeira coisa que uma pessoa ama de verdade, ela vai e ajuda. Porque se você quer que o teu filho ele não vá para a cadeia, não seja assassinado por um bando de gente na rua que fica revoltado, vai lá e bate na pessoa até a pessoa morrer de tanto horror, né? O horror também, o horror. Então, se você tem amor ao seu filho, para que ele tenha uma boa educação, para que ele tenha um futuro que possa ser inserido na sociedade, quando você vê que a criança já se manifesta assim, não é dizer não, meu filho não faz isso, mas é procurar ajuda de um psiquiatra, do doutor Alice, ajuda para fazer vários exames para ver se detectar se é isso mesmo e começar o tratamento desde cedo, porque o psicopata, até ele cometer o crime, ele pode viver na sociedade tranquilamente, com todos os seus direitos de cidadão, porque ele não cometeu o crime, e todos os cidadãos têm o dever de respeitá-lo, porque ele pode ter um transtorno, uma doença, nasceu assim, mas ele não cometeu nada. Então, isso é tratável. Não é curável, né, doutora? Mas é tratável. Então, Sim. nesse sentido, também eu falo no livro que a pessoa que sente que é assim, ou a pessoa que sabe que seu filho, ou algum parente tenha esse tipo, que possa ter esse tipo de transtorno, é praticamente uma obrigação nossa de ajudar essa pessoa a se tratar. Porque senão, um dia ela vai se tornar um criminoso tal, que não só vai causar problema na sociedade, matando, danificando as pessoas e tudo, como também ele vai para cadeia, vai ser morta. É isso que você quer pro teu parente? É isso que você acha que é amor? Deixar a pessoa virar um criminoso? É isso que você acha que é amor de criança para o seu filho? Amor para o seu neto? Isso não é amor, nunca foi. Nunca foi. Né? A pessoa que é mãe, ela tem que ter uma responsabilidade. Amor, eu tenho um amor incondicional das minhas filhas. Mas tem que ter essa responsabilidade. Tem Tem que que ter ter. responsabilidade. Tem que ter responsabilidade, sim, de conduzir essa pessoa, né, para que ela saiba viver em sociedade e respeitar os limites do outro, né, o que é certo, o que é errado. Tem um filme que eu assisti, que é O Instinto Secreto, com Kevin Costner. Ele Hum, retrata perfeitamente o transtorno de psicopatia. Mas, assim, perfeito, 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 perfeito. Por quê? Ele, socialmente, ele estava muito bem com as pessoas, os vizinhos, todo mundo respeitava ele, todo mundo tinha ele de alta estima. No trabalho dele, né, ele trabalha para uma empresa, ele tinha um cargo muito bom não era de chefia, não me lembro direito se era de chefia, mas tinha assim alguma coisa nesse sentido. E ele era casado e tinha uma filha. E no final, não vou fazer nenhum spoiler do filme, porque o filme é muito interessante, mas no final ele mostra um cuidado, uma preocupação com a filha. Eu não sei o que é isso, porque geralmente o que é o psicopata? Ele não tem sentimento, né? Ele não aflora, ele é completamente equilibrado, mas existe a possibilidade de ele ter uma família, gostar da mulher, amar a filha? O que é isso? a possibilidade é de usar para algum tipo de benefício próprio, tá? Inclusive, os psicopatas mais
comuns encontrados, a gente tem 4% de psicopata na população, tá? E essa é uma estima. 4%. Desses 4%, em torno de 1% que vai ser esses que a gente vê em noticiário, desses tipos de serial killers, desses crimes hediondos que, né, marcam. Então, os outros estão em que posição? Eles querem estar na sociedade e ganhar coisas que o estimulem a se sentir bem. O poder, né? Conseguir manipular as pessoas, dinheiro, cargos muito altos. E aí, o que acontece? Ele precisa se travestir de uma pessoa bem colocada. Então, assim, ele procura uma família, a esposa, filhos, filantropia, caridade. Então, assim, são Caridade, que pessoas absurdo. também, sim, muitos, com caridades, doações. Tem até Aquela uma pergunta, vamos ver se a pessoa perguntou o seguinte: quantos tipos de psicopata existe? Existe tipos de psicopata? Existem os níveis de psicopata, igual Então, isso que eu falei. psicopata só é o psicopata, não existe tipos, só existe nível. O ambiente, nós todos, em geral, nós somos fruto do ambiente, né? O que é ambiente? A sociedade, a cultura, quem nos cria, quem anda conosco, certo? Ok. Isso não vai definir, igual eu falei, não é um trauma que vai virar um psicopata, igual eu falei. Mas isso pode moldar vários dos seus comportamentos. Então, você Entendi. imagina alguém que nasce com o cérebro com essa alteração para ser o Esse psicopata. Então, tem uma alteração ali transtorno. que não sente o medo, não sente dor, não sente remorso, não fica nervoso, não tem ansiedade, não tem depressão, não tem nada disso, tá? Você imagina essa pessoa que cresce, que usa drogas, drogas, um lugar violento, às vezes o pai é um matador também de aluguel, tem muito isso, tá? Enfim, tá inserido nesse ambiente. O que você acha que vai acontecer? Essa pessoa ela vai seguir uma tendência a ser mais agressivo, mais descontrolado, né? Às vezes ele também já teve uma baixa instrução enfim, o pai, obviamente, não levou em psicólogo nenhum, não fez nenhum tratamento para raiva, às vezes são muito explosivos, com muita raiva, a coisa vai se descontrolando. Então, você vai ter um caso que grave, um caso mais grave, uma pessoa que vai se manifestar com uma psicopatia grave. Outros com uma psicopatia mais, não é que é leve, mas é mais camuflado, mais educado. Então, Uhum. são geralmente pessoas que estão em cargos altíssimos de poder, de empresa, de liderança, tá? Então, essas pessoas, Governança. elas não vão sair matando todo mundo por aí. Não é assim. Elas vão fazer várias coisas, mas eu digo, nunca esqueça. Ele pode não ter feito isso porque ele não precisou. Mas se ele precisar, ele faz, tá? Uhum. Por Ah, exemplo, fulano agora já estou lembrando matou, de novo. já roubou, já enganou, já, né, provocou várias violências psicológicas, às vezes de bater em alguém, de fazer maldades, mas de matar pode nunca ter chegado, mas não Uhum. é que não teria coragem. Ele sabe, a pessoa sabe as consequências e para Uhum. que ela não seja presa, não, né, não acabe se prejudicando, ela não faz. Mas se chegar em alguma situação assim, não tem jeito, vou ter que fazer isso. Se tiver Ela vai fazer ocasião porque ele não tem perfeita para fazer o crime remorso. perfeito que ninguém veja, ele vai e faz. Sim, Deixa se for o eu. jeito, às vezes, poxa, fulana, tu sabe vários segredos aqui, crimes meus, coisas, né? E não vai ter jeito, vai ter que matar. Pode Entendi. acontecer, Então, pode acontecer. agora eu queria voltar para o caso, porque você falou de uma coisa é, que eu realmente eu fico preocupada, porque tem a Suzane Ristoffoli, né? Uhum, Ela matou os pais, foi para cadeia, cumpriu pena, e de repente a gente vê ela inserida novamente na sociedade, casou com um cara rico, voltou a fazer faculdade de Direito. Para mim, eu só estou vendo que ela está
está fazendo de forma mais estratégica o próximo crime. Porque eu acredito que o psicopata não muda. Mas deixa eu te perguntar, doutora, você que é especialista no assunto, o psicopata pode mudar? Não, não tem Hum. como. Não tem interesse. Por quê? Eles não se veem como pessoas doentes para querer mudar. Eles têm uma ausência. Aí eu pensei se eu falava ou não falava esse caso aqui, então não planejei antes, mas eu vou te dizer um caso também que já, né, fiz a assistência. É um canibal. Esse caso, tá? Nunca tinha feito crime nenhum. Nenhum. Nunca, tá? Até porque também não estaria É falando isso aquele aqui. caso lá, Nunca, daquele nunca casal que cometeu lá no nenhum Nordeste que crime. comia um monte de gente, né? Mas não é esse, Não, não, né? não, não, não. A pessoa, né, que eu cheguei a entrevistar, ele nunca cometeu nenhum crime mesmo. Pode estar mentindo para mim, mas enfim, por outras coisas que eu não vou falar, acredito que realmente nunca fez. E eu perguntei, vem cá, que você sabe que você gostaria de matar pessoas, de ser canibal, enfim, se você nunca cometeu nenhum crime, nunca fez? Então você imagina que você seria alguém. Ele não. Eu tenho certeza. Mas você nunca cometeu um crime. Ou você cometeu? Eu falei, não, mas eu vou te mostrar. E esse caso me marcou. Eu nunca esqueci. Por quê? Porque ele retirou a blusa e me mostrou. Então ele já tinha cometido o que a gente chama de autofagia. Então ele arrancou pedaços dele enfim, comeu. E, tipo, pegou um pedaço do corpo dele e Ele comeu. mesmo. Né? O que tu sente, assim, por ver pessoas rindo, ou chorando, ou sofrendo. E não esqueço também quando ele me falou assim: às vezes eu penso, queria muito saber como é ter esse tipo de emoção boa das pessoas, até de ficar triste, até de ter depressão, de chorar. Eu queria saber como era isso. Aquele caso do Green River, o Gray, ele é um Sim, psicopata em série KK. Ele parece que 49 pessoas ele pagou, mas aí ele no julgamento falou: não, eu matei 70. 70. Aí tem uma série de pessoas que foram colocadas diante dele para dizer: seu desgraçado, eu quero que você morra, eu quero que aconteça pior com você. E uma série de pessoas falando isso. E em determinado momento, uma pessoa, duas pessoas, falaram assim para ele: olha, eu sou aquela criança que eu era criança quando você matou minha mãe. Então, eu lembro e eu sei o trauma que você colocou em mim, porque eu era criança. Hoje eu estou adulta. Você está indo para a cadeia, eu estou adulta, mas eu tenho esse trauma de ver minha mãe sendo assassinada por você. Até hoje. E nesse momento, ele chora, o psicopata, o serial killer, que matou um monte de gente com requintes de crueldade, com maior frieza, 70 pessoas. Ele chora. Doutora, aquele choro é teatro ou ele realmente sentiu alguma coisa? Então, né? Se for pensar, provavelmente ele pode ter chorado por ele próprio, tá? Por ele, não por pena da menina. Ou talvez essa menina, essa história que a menina falou dela, lembre alguma coisa que tocou ele, da história dele, Dele, por ele. dele, Por ele, entendi. entendeu? Pode ter Uhum. sido algo ali que ele pensou, que ele passou e que ele lembra por ele. Eu vi vários documentários dele e vi vários especialistas falando. Tem uma outra parte também, que acho que é essa que você ia falar, que um pai de uma menina também tem dessa que ela fala que ela era Ele, criança, ele mostra ele chorando, né? E tem de um senhor que fala que não queria perdoa. que ele morresse, que ele perdoa. Por isso que ele falou, que me lembrou um pouco desse caso do rapaz que eu te falei que era canibal, que dizia que não, que queria sentir isso que as pessoas sentiam, tá? Hum, Eu perguntei para ele se ele acreditava em Deus. Eu queria saber o que ele respondia. Eu perguntei e ele me falou assim: eu também queria ter essa fé que as pessoas têm, hum. essa coisa de perdoar que as pessoas têm. Ele queria muito.
muito senti isso, tá? Quando eu vi esse vídeo, e eu vi vários, tá? Porque a gente ficou falando muito sobre, porque isso realmente foi bem polêmico, né? Tem vários Uhum, especialistas falando que ele pode ter se arrependido, né? Tem também a questão do arrependimento de Deus, que é uma coisa que só Deus pode fazer. E eu sou cristã, eu acredito, tá? Então, sim, uhum, eu falo que eu sou cristã e acredito, sim. uhum, Então, eu lembrei, será, né? Porque saber mesmo só o Green River para falar pra gente o que é que se passa pela cabeça dele. Mas eu uhum. pensei, será que ele falou, nossa, esse é o tal Deus que falam tanto por aí? Porque é algo que ele provavelmente não vê. E Entendi. na vivência de vida dele, ele vê violência, ele vê pessoas xingando, querendo que ele também morra, e ver alguém passar por uma coisa tão cruel e dizer que quero que você se arrependa, que, né, que você Você, peça perdão a eu perdoo Deus. você por toda a barbaridade que você fez com a minha filha. Exatamente, porque você vê alguém que chega nesse nível, aí você vê, caramba, essa tal dessa fé e desse Deus tem um poder mesmo. Então, de certo, pode existir mesmo. Isso eu que penso. Isso eu Entende? penso nisso. Isso pode ter sido Pode ser que impactante para ele. ele fale assim, puxa, essa fé que tanto fala, agora eu estou vendo ela materializada aqui na minha Na minha frente. O frente. cara que eu fiz todo o horror, ele vai e me perdoa, porque antes aparece ele realmente debochando das pessoas. As pessoas falam, seu maldito, quero que você vá para o inferno, blá, 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 Sim. quero que você aconteça pior do que você. E ele faz assim, tem uma hora que ele faz, ele Uhum. Sim, ele debocha, tipo, debocha, né? debocha. E o olhar dele é assim, pleno. Tipo, não tô Sim. nem aí para você. Mas quando a criança fala dela, e também o cara fala que, tipo assim, você consegue enxergar o olho dele. O olho Sim. dele começa a tremer. Mudar. Porque ele Muda. tá forçando, tipo, não quero me Não vou emocionar. Então ele chorar. começa a tremer aqui. E quando a gente finge emoção, a gente... Mas quando a gente não quer emocionar, começa a tremer o olho. Começa a tremer o olho porque você está forçando, não quero chorar, não quero chorar. E eu vi lá naquele psicopata, tremer o olho dele, até que ele começou a chorar. Então, eu posso ser a pessoa mais inocente, Uhum. mas eu acreditei. Uhum. E nesse aspecto que eu estou pensando agora, a doutora falou do seu paciente que ele falou assim, eu realmente queria, mas eu não tenho aqui, Tem. mas eu realmente queria. Então, quem sabe, naquela hora que ele viu aquele senhor falando, eu perdoo você, apesar de toda a atrocidade que você fez com a minha filha, talvez ali ele tenha falado assim, cara, esse Deus que tanto ouvi falar, agora eu estou vendo ele materializado ali na minha frente. Talvez foi ali que ele se emocionou. Cara, agora eu sei o que é esse Deus aí que eu não consigo sentir. Eu não consigo sentir. É. Talvez, né? Uma frase que esse outro paciente que eu atendi, ele me falou, eu acho que caberia perfeitamente para dizer. Ele disse que ele tinha, como ele só sente coisas ruins, ele disse para mim, não esqueço, eu sinto inveja de quem consegue ter esses sentimentos, acreditar. Eu sinto inveja. Deve ser mais fácil. Vamos encerrar bem aqui, que eu acho que está bonito isso. Eu acredito no poder de decisão das pessoas. Eu acredito que não importa os traumas que você sofreu, não importa o meio que você viveu, não importa quem foram os teus criadores, e não importa o que você está passando, você tem o poder de decisão. E isso independe de doença. Por exemplo, esse cara que está falando contigo, o teu paciente, eu falo assim, eu queria. Então, ele tem uma vontade. Então, se você tem uma vontade, se você é uma pessoa doente, mas você tem uma vontade de ser como as outras pessoas, óbvio que você não vai ser. Mas você pode recorrer a meios, pessoas e coisas que você pode fazer para quebrar essa impulsividade, para parar completamente essa impulsividade.
E você Ele conseguir pediu para viver ser preso, de né? forma meio normal, né? Porque normal nunca vai ser, mas freando Hum, os seus impulsos. Então, se você tem essa consciência, se você tem essa consciência que você tem um problema, você tem a capacidade de pensar, porque você, geralmente um psicopata é um cara inteligente. sim. Então, E sendo ele você sabe o que é inteligente, um certo e cara assim, errado. você procura alguém que possa te ajudar para você frear isso. Porque talvez você não consiga nunca sentir, mas você pode viver como. E E aí isso é uma fica. escolha dele, é uma escolha do psicopata, é uma escolha da família, é uma escolha do meio que ele está inserido. As pessoas que estão ali do lado têm que ajudar. Eu não estou dizendo que tem que ajudar o cara que está matando todo mundo, não é isso. Eu estou Sim, dizendo que aquele que nunca matou, que nunca fez crime nenhum, mas que tem um transtorno, pode ser psicopata, pode ser sociopata, pode ser um narcisista, pode ser esse transtorno de explosivo, alguém bipolar, o que for. Quem tem doença, quem sabe, tem a consciência que não é normal. Vai e se trata para poder ser inserido na sociedade de forma normal, para que você possa conviver com as pessoas de forma, pelo menos aparentemente, normal. Então, isso que eu trago também nas minhas palestras é o, o, o fato de realmente mostrar o que é crime, mas também mostrar o lado do algoz, aquele que pratica o crime, que ele tem o poder de mudar. Ele tem o poder de decisão de mudar. Ele tem o poder de decisão de procurar alguma ajuda para frear aquilo, para frear. Então, eu ainda acredito que uma pessoa que é doente, tem um transtorno e toma a decisão de frear, ele tem muito mais poder do que qualquer outro criminoso igual a ele. Ele vai se destacar, ele vai ser melhor do que qualquer outro criminoso, porque ele vai ter a decisão, tipo, eu não quero ser o assim e eu vou me autocontrole. tratar. É o Então, essa pessoa, autocontrole. ele está um nível acima dos outros, sabe? Porque ele tomou uma decisão e foi lá, procurou tratamento. Também peço o outro lado, as pessoas que sofreram, tiveram algum abuso, tiveram alguma coisa danosa, as pessoas não podem ficar caladas, não podem ficar caladas. Elas têm que denunciar, elas têm que ir lá, fazer um boletim de ocorrência, fazer uma queixa-crime e depois ainda pedir representação. E se você souber algum vizinho, algum parente que está sofrendo, que está tendo algum dano sofrendo sobre isso, você pode também denunciar. Não é só a pessoa que denuncia, você pode denunciar. Olha, meu vizinho vive acontecendo isso aqui, vai lá na delegacia, também tem denúncia anônima. Entra Isso é no importante, site, denúncia denúncia anônima, né? anônima. Que Não as sabe pessoas entrar no podem site, não sabe saber. ligar? Escreve uma carta, vai lá no site, escreve tudo digital, não quer fazer a tua caligrafia, ok? E vai, coloca no envelope, coloca no correio e endereça para a delegacia, delegacia não, Ministério Público. Sim. Tá? E a pessoa que é um algoz, que está fazendo isso, que está fazendo mal, que não é criminoso ainda, né? Procura ajuda, procura ajuda. Seja um cara acima dos outros, mais inteligente e tenha o controle da sua decisão. Você tem o poder de decisão e procura ajuda. Gente, olha, a doutora Liz Bittencourt, ela é psiquiatra, ela tem o Instagram, Liz Bittencourt, vocês podem procurar. Agora, doutora, você pode falar um pouco do seu trabalho? Sim. Então, meu foco maior de atendimento é sobre TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Claro, todos os outros outras questões que possam aparecer de saúde mental também vou abranger, claro, e trato, mas esse é o meu foco principal. Lá no meu Instagram vocês vão encontrar mais conteúdos a respeito sobre TDAH. Vou falar meu livro. O meu livro fala sobre psicopata, sociopata e narcisista. O nome do livro se chama Narcisista, Abusivo, Abusador. Mas qual é o foco do livro? Eu não sou psiquiatra, obviamente não é o foco isso. Mas eu pontuo algumas coisas que eles fazem, porque as pessoas que sofrem, às vezes elas estão sofrendo e não sabem que elas estão sofrendo um crime. Essa Exato. que é a coisa mais absurda que eu já escutei. E não escutei de uma vez, não. Eu escuto toda vez.
doutora, eu não sabia que isso é um crime. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Então, eu escrevi esse livro para que a pessoa identifique quais são os crimes, né? De abuso, de assédio, de tudo. E aí, eu mostro ali quais são os meios de denúncia, de queixa-crime, onde ela procurar os órgãos de ajuda. E também os tipos de ações que ela pode interpor para poder ressarcir o prejuízo dela, tanto moral quanto indenizatório, como também, às vezes, material. E quais os meios jurídicos e extrajudiciais de resolver a situação. Então, o meu livro fala isso. E o meu segundo livro, que eu já estou elaborando, é sobre assédio. Então, eu vou publicar um monte de... Assim como a doutora tem um monte de exemplo, eu tenho há 5 anos estudando, ouvindo um monte de gente, coisas assim, bizarras até, que eu nem sabia que isso existia, mas existe. E eu escutei tudo isso, mas eu falei assim, eu não vou falar sobre tudo. Então, eu vou falar, o próximo livro é Vítimas sobre Assédio no Trabalho. Então, todos os tipos de assédio e abuso, mas de referente ao ambiente de trabalho. Esse é o meu segundo livro. Talvez eu faça um outro, mas esse segundo livro é no ambiente de trabalho. Hoje eu atendi 4 só de assédio no trabalho. 4 pacientes com essa gente, e tem pessoas que... Eu estou na palestra falando sobre assédio, tem pessoas que perguntam no final, mas doutora, a pessoa fica traumatizada, você é teatro, né? Eu fico assim, gente... Fica traumatizada, sim. A doutora está falando, a psiquiatra está tratando gente que foi assediada. Nossa, com certeza é um trauma. É um trauma, assim, que reverbera em todos os ambientes, no social, na família, no trabalho. A pessoa estraga a pessoa. A vítima é estragada. Afeta a família. A pessoa pode chegar ao ponto de ficar incapacitada, tentar até suicídio. Uhum. Eu falo isso nas minhas palestras. E eu levo o pessoal à conscientização, sabe? Graças a Deus, o pessoal recebe muito bem. E no final, eles agradecem e falam assim, doutora, muito obrigada. Porque eu também acredito que quem faz isso, a maioria, faz por ignorância. Por ignorância, porque vê o outro fazendo, é aquele efeito manada. Ah, fulano fazia, ciclano fazia. Ah, eu vi isso na televisão e tal. Não sabia que era errado. Afinal, todo mundo está fazendo, por que eu não vou fazer? Vai, efeito manada. O cara está fazendo, eu vou lá. Eu não penso. Eu vou lá fazer a mesma coisa. Eu não tenho opinião. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu não tenho poder de decidir na minha vida. Gente, a gente tem que parar. Por isso que eu faço minhas palestras, para pessoas, alertar as pessoas, conscientizar as pessoas e mudar a mente delas. E quando muda a mente delas, percebem, elas têm consciência, elas têm, ou seja, a informação faz com que elas tenham consciência, então elas acabam mudando. Graças a Deus, acabam mudando. Sim. Então, é isso que a gente tem que fazer. Na verdade, eu sou profissional de advogada, a doutora Liz é psiquiatra, mas o que a gente quer é a melhora da sociedade. É isso que, no fundo, é o que a gente quer. Com certeza. Né? Tá? O pessoal que está aqui na live, pode falar. Desculpa. Não, é isso, né? E lembrar quando você falou, né, que a pessoa tem o poder de tentar mudar ou frear esses impulsos. E lembrando de que essa pessoa, ela nasceu assim, então você falou do papel dos pais. Exato. Os pais ali já conseguem frear muita coisa. Muita coisa. É dever dos pais salvar tudo. Pode, talvez, não conseguir impedir alguma catástrofe, mas quando é criança, quando é filho... A criança consegue moldar muita coisa. Quando tá? Inclusive, criança e está na dependência do pai, a criança tem que obedecer. Então, se ela levar para o psiquiatra, a criança não pode falar, não quero, não quero tomar remédio, porque ela tem que obedecer. Ela tem que ir, ela tem que obedecer. Tem que ir, exatamente. Tá? Isso mesmo. Tá? Então, tá. Muito obrigada pela sua presença aqui, pela discussão, por tudo que a gente falou, pela um monte de informação, um monte de coisas que a gente aprendeu, tá? E agradeço demais a todos. Obrigada. Uma boa noite. Deus abençoe todos. Obrigada, doutora. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.